Fala galera, vamos aí trabalhar, né, as ideias introdutórias, né, iniciais aí do movimento retilíneo uniforme variado, mais uma equação aí que é bastante utilizada para entendimento de procedimental de cálculo dentro aí da cinemática, né, dentro aí da mecânica. Então olha só, a equação de Torricelli ou Torricelli, né, que alguns fala, né? Fala Torricelli ou Torricelli. Essa equação ela é utilizada dentro do movimento retilíneo uniforme variado quando nós não temos aí a variável tempo. Então, se você tem um problema dentro aí da cinemática e não tem o tempo, você já de cara pensa aí na equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli, porque ela vai trazer essas variáveis de velocidade, aceleração e deslocamento sem necessitar você ter o tempo aí decorrido desse deslocamento. Então, se você pega um problema que não tenha tempo, você pode estar aí utilizando aí a equação de Torricelli dentro aí da cinemática, né? Estamos falando aí dentro de uma perspectiva da cinemática. Então, um procedimento, né, vamos mostrar um pouco aí da habilidade procedimental de trabalhar essa equação dentro da cinemática, utilizando aí um problema que eu chamei de exemplo 1. Então, vamos reconhecer primeiro a nossa equação aí de Torricelli. Então, observe que V é a velocidade, V0 é a velocidade inicial, lembrando V, só o V é a velocidade final, o A vem da aceleração e os S, aí, S final menos S inicial, é o deslocamento. E ela pode aparecer dessa maneira aqui, ó, ou dessa maneira aqui. Qual é a diferença? Que aqui eu delimitei quem abrir, lembrando que delta, dentro do estudo da física, ele nos dá uma ideia de variação, e é a variação final menos variação inicial. Só essa aí a diferença, né? Mas aí o entendimento é o mesmo. Observe que essa equação ela tem aí ao quadrado, é uma equação aí se nós pensarmos na matemática, equação do segundo grau, né? Mas bem simples de resolver e eu vou mostrar para vocês. Lembrando aí que sempre a gente utiliza aí dentro de uma perspectiva do SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, né? Então, o espaço, né, o deslocamento é dado em metros, a aceleração não podemos esquecer que é em metros por segundo ao quadrado, né? E a velocidade em metros por segundo, só para vocês aí não esquecer. Só coloquei aí para uma observação aí para não esquecer e utilizamos essas unidades aí. Então vamos por um exemplo para entender como é que utilizamos essa equação de Torricelli, né? A observação ela é utilizada quando nós não temos aí a variável tempo. Então um motociclista, uma motocicleta tem velocidade inicial de 10 metros por segundo e adquire uma aceleração constante igual a 2 metros por segundo. Calcule sua velocidade em metros por segundo, né, ao percorrer 100 metros. Vamos lá pegar nossos dados, né, a velocidade inicial, V0 é 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Nossa aceleração constante é 2 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a velocidade, então a velocidade final, que é uma interrogação, em metros por segundo, e ao percorrer 100 metros. Então aqui, ó, já podemos entender que é o ΔS. Ele já dá calculado, não precisa colocar aí o espaço final menos o espaço inicial, que é o espaço aqui, ó, se nós voltarmos aqui, ó, para essa equação, seria 0 menos 100, que dá 100. Então utiliza o ΔS logo direto. Então vamos lá, usando a equação de Torricelli aí. Então a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração que multiplica a variação de espaço ou a variação de deslocamento, né? Então V é o procurado, continua o mesmo. Velocidade inicial é 10 mais duas vezes o valor de aceleração é 2 vezes também 100. Então vamos resolver primeiro essa parte de multiplicação, depois nós vamos somar, né? Então 10
mais. Então, observe, 2 vezes 100, 200, 200 vezes 2, 400, né? Resolvendo aqui a multiplicação. 400. Ah, isso aqui é ao quadrado, né? Estava esquecendo. Então, 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado. Então, velocidade. Ó, V ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 100, mais 400. Então, velocidade ao quadrado é igual a 500. Então, até aí tudo bem, né? Então, entendendo aí que é 500. Então, mas o procurado não é o V ao quadrado, né? O nosso procurado é o V, a velocidade. Então, aqui, trazer para cá. Então, nós vamos isolar isso. Então, V ao quadrado é a mesma coisa, é uma potência, e o contrário da potência, o inverso, é uma raiz quadrada. Então, nós vamos colocar a raiz quadrada de 500. Então, observe que nós já saímos aqui, ó, da potência e jogamos para o outro lado, fazendo o quê? Uma raiz quadrada, uma radiciação. Então, a raiz quadrada de 500, né, é 22,3 metros por segundo. E está aí nossa resposta. Muitos dos alunos, né, de quem resolve esses procedimentos matemáticos, ele termina aqui. Mas a ideia não é achar V ao quadrado, e sim é o valor de V. Então é importante ressaltar isso aí e não esquecer desses procedimentos matemáticos. Então observe aí que nesse problema ele quer saber a velocidade e não tem tempo. Então fica, quando isso ocorre, você usa o procedimento utilizando aí o entendimento da equação de Torricelli, né? Então, só para vocês entenderem aí uma aplicação da equação de Torricelli e para essas ideias iniciais aí dentro do movimento retilíneo uniforme variado. Então, aplicação aí tranquila, básica, né, introdutória, só para iniciar seus estudos aí na cinemática.